Durante o programa de hoje, nós vamos acompanhar, trazer as informações atualizadas sobre o caso da médica Daniele Barreto. Você que acompanhou o Balanço Geral ontem, foi este programa que trouxe a informação em absoluta primeira mão que ela voltaria para o presídio. Acompanhamos ao vivo com a repórter Selma Souza a audiência de custódia, inclusive Selma relatou o que ela ouviu durante a audiência de custódia, inclusive o momento que a médica disse que se voltasse para o presídio ela não tinha mais razão para viver. Nós vamos trazer as informações atualizadas. Atenção, nós já temos uma informação do Instituto Médico Legal. O IML vai se pronunciar sobre o que de fato aconteceu. Lamentavelmente, no tribunal das redes sociais, muitas fotos circularam e, obviamente, nós não vamos expor aqui essas fotos em respeito à família, em respeito a você. E vamos falar ao vivo também do local onde está acontecendo o velório. O advogado que ontem, emocionado aqui na TV Atalaia, falou sobre o caso, ele tem novas informações. Enfim, a partir de agora, você vai acompanhar tudo sobre este caso, os desdobramentos, o velório que está acontecendo agora aqui na TV Atalaia, a TV de todos os sergipanos. 11 horas e 36 minutos e eu vou trazer agora o primeiro destaque da repórter Carla Mesquita. Setembro Amarelo, Centro de Valorização da Vida, ressalta a importância da prevenção ao suicídio. É o destaque da repórter Carla Mesquita. Uma ótima quarta-feira para você. Bom dia, Carla. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Uma excelente quarta-feira para todos. E exatamente como você pontuou, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E uma data que ganha ainda mais força no Brasil, porque a partir de ontem foi sancionada a Lei 15.199 de 2025, que é uma lei que institui o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, também em 10 de setembro. Aí daqui a pouquinho eu converso com um porta-voz do CVV para trazer mais detalhes sobre essa nova lei, sobre a importância dessa prevenção. Fábio. Ok, Carla, obrigado. Daqui a pouco você vai trazer as informações. São 11 horas e 37 minutos e atenção. Nós vamos falar hoje direto de Brasília com o nosso colega Luiz Carlos Foca, aqui do Sistema Atalaia de Comunicação, que está em Brasília. Acontece o julgamento agora do ex-presidente Jair Bolsonaro e há um fato novo. As redes sociais já publicaram. O ministro Luiz Fux, ele pede a anulação do julgamento. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar Bolsonaro e os demais réus, porque eles teriam que ser julgados na primeira instância, como foi o caso de Lula quando já não era presidente da República. Bolsonaro não é mais presidente, portanto, o ministro Fux defende que o julgamento dele deveria ser lá na primeira instância, no juiz, e não direto no Supremo Tribunal Federal. E em último caso, se fosse no Supremo, ele defende que deveria ser no pleno e não apenas em uma turma. Você pode se perguntar, o que é que isso pode alterar o julgamento de Bolsonaro? Até agora nada. Porque se o Luiz Fux, já votaram dois, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Luiz Fux vota agora. Ainda restam dois votos, Carmen Lúcia e Zanin. Se os dois que restam seguirem Luiz Fux, o processo então estará anulado. Se não seguirem, a condenação será por 4-1 ou 3-2, a depender do posicionamento dos demais ministros. Mas daqui a pouco nós vamos falar ao vivo, direto de Brasília, sentir como é que está o clima na capital federal, onde acontece o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, a gente começa a edição de hoje falando mais uma vez do caso da médica Daniele Barreto.
Encontrada sem vida dentro de uma cela no presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro na tarde de ontem, terça-feira. A médica era acusada de envolvimento na morte do marido, o advogado José Lael, crime que ocorreu em outubro do ano passado. As nossas equipes de reportagem acompanharam ontem os últimos passos de Daniele Barreto, desde a audiência de custódia, que nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral, a audiência que aconteceu no Fórum Gumercindo Bessa, até a chegada da médica no presídio momentos antes da tragédia. Você vai acompanhar agora, a reportagem é de Selma Souza, na tela do Balanço Geral. A médica Daniele Barreto, de 47 anos, chegou esgotada ao presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro por volta das 2h40 da tarde. Cerca de 2 horas depois, ela foi encontrada sem vida em uma cela da unidade prisional. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o episódio ocorreu por volta de 4h20 da tarde, quando a médica estava sozinha na cela. Ela foi encontrada desacordada com um lençol enrolado na região do pescoço. A unidade prisional percebeu a tragédia quando o advogado da médica foi até o presídio para conversar com a cliente. Uma equipe de saúde da unidade realizou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU, que confirmou o óbito. A médica, que estava internada desde o dia 1º de setembro em uma clínica psiquiátrica da zona norte da capital, pela manhã passou por uma audiência de custódia na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumercindo Bessa. Com aparência completamente diferente da audiência de instrução, Daniele respondeu aos questionamentos da juíza em relação ao seu estado de saúde físico e mental. Ela afirmou que sofria com transtornos mentais, como depressão profunda e borderline, confirmados por laudos médicos. Ela afirmou ainda que tentou contra a própria vida algumas vezes. A defesa da médica fez um requerimento ao judiciário para que Daniele pudesse dar continuidade ao tratamento em prisão domiciliar. Pedido esse que seguia em análise pela Justiça. A cirurgiã iria passar no presídio por uma nova avaliação psiquiátrica, realizada por peritos da Junta Médica da Justiça, para identificar se havia necessidade de um novo internamento clínico ou não. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, a direção do presídio feminino instaurou o procedimento administrativo para apurar o caso. Paralelamente, a Polícia Civil ficará responsável pela investigação. 11h42, nós vamos ter muita informação ainda sobre este caso no programa de hoje. 11h42, atenção, torcida do Confiança, daqui a pouco tem uma nota da Trovão Azul que está na bronca, eu vou revelar o motivo. Atenção que a repórter Vitória Costa está no local onde ocorre o velório da médica Daniele Barreto, ao vivo, e é para lá que nós vamos agora. São 11h42. Bom dia para você, Vitória. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui no cemitério e crematório, onde desde o começo da manhã acontece o velório da doutora Daniele Barreto. A gente já pode informar por aqui que mais tarde haverá uma cerimônia por volta das 3 da tarde e o sepultamento será às 4 horas. Para a gente falar mais sobre esse assunto, saber também como que a família recebeu essa informação, a gente conversa agora com o advogado Fábio Trindade, ele que era advogado dela. Primeiro, começa contando para a gente a família, como que soube dessa notícia. Eu já soube que o senhor já conversou também com familiares, como que a família recebe essa notícia. Pronto, bom dia a todos. A família, desde o primeiro momento da nossa atuação, nós agimos em conjunto. Quem eram os integrantes que agiam? Era o irmão dela, né, e a cunhada, né, que sempre estavam comigo e sempre estavam me auxiliando em todos os trabalhos. Eles tinham plena ciência de tudo que estavam fazendo. Inclusive, assistiram à audiência de custódia, fomos em comboio, né, seguindo a viatura até a unidade prisional juntos. Eu fui no carro deles, inclusive, né, aguardamos a imprensa sair, entramos também no presídio para poder ter o acesso à doutora Daniele lá
na unidade prisional e todos nós sempre, a todo momento. A notícia da morte, eu recebi a notícia da morte não pela unidade prisional, eu recebi a notícia da morte por um terceiro que me ligou e ali eu estava ainda aguardando a Daniele ser colocada no parlatório para poder falar comigo. Então, enquanto eu esperava, fui surpreendido com a ligação me informando que ela teria morrido dentro da unidade prisional, né? Então, assim, soube por um terceiro, não sabia, ninguém nos informou, a cunhada estava comigo, o irmão também, certo? E foi quando eu comuniquei, olha, estou sabendo que essa demora, né, redundou e está sendo a justificativa, então, para poder ela não ter sido colocada ainda no parlatório. Presídio em silêncio, né? Nós não percebemos nada e foi aí que questionamos a unidade. O que é que está acontecendo? Eu soube, por terceiro, que ela veio a óbito. O que é que está acontecendo? Aí a família começou a entrar em desespero, né? Eu também, mas teria que estar mais centrado ali para poder ajudar, né? O irmão teve um pico de pressão, enfim. E veio a diretora da unidade e nos informou que ela teria tentado o suicídio, né, por meio de um enforcamento, né, e que estavam tentando restabilizar, né, tentando ressuscitá-la, né, disse que o batimento, que ainda tinha batimento cardíaco, enfim. E estávamos chamando o SAMU. Nesse momento foi um dos momentos mais tristes que eu vi o irmão passando mal, vi a cunhada desesperada e tentamos, a SAMU chegou, mas acredito que o tempo, o lapso, né, até chegar a SAMU não foi suficiente, né, para poder ainda encontrá-lo com vida, né, e foi exatamente dessa forma que soubemos da notícia, né? Oficialmente, só viemos a saber por meio da delegada, que prontamente também, né, procurou, a doutora Roberta, nos orientou, teceu todos os detalhes, né, do que teria acontecido, o que ela poderia ter dito naquele momento, né, e formalizou, né, a notícia da morte da doutora Daniela. De então, dali mesmo saímos, fomos até o IML, né, providenciamos, eu junto com os familiares, né, o velório. Depois retornei para o IML fazer reconhecimento do corpo também com familiares, fizemos reconhecimento, optamos pela doação das córneas da doutora Daniele. Acredito que algumas pessoas hoje, né, que estavam na fila vão ser beneficiadas e assim fizemos. E hoje, né, como vocês podem observar, estamos aqui numa situação todos enlutados, né? Eu ainda não acredito muito, me leva a crer o que teria acontecido, porque até então estava com ela, estava falando, e assim, uma situação deplorável. O senhor já ciente de que com laudo, inclusive, ela tinha transtornos, inclusive transtorno de borderline, o senhor acredita que esse desfecho poderia ter sido diferente de alguma outra forma? Eu não acredito, eu tenho certeza, entendeu? Certeza por quê? Apesar de não ser da área de saúde, de ter o mínimo entendimento da área de saúde, mas eu procurei entender, certo? A partir do momento que a doutora foi hospitalizada no dia 31 na Clínica São Camilo, todo o atendimento foi amplamente prestado pela a equipe médica da São Camilo, né? Que inclusive analisou e verificou, certo, a necessidade de um atendimento especializado. Ela foi dirigida a São Marcelo, foi conduzida, foi de ambulância, né, cadeira de roda, eu acompanhei tudo desde o início, certo? E ao chegar lá, os profissionais, né, da São Marcelo constataram que era devida extremamente necessidade realizar o tratamento, né? Buscou-se pelo histórico de saúde dela, histórico esse que já constava no processo. A Daniele tinha realmente a síndrome, a Daniele fazia tratamento de fortes medicamentos diários, certo? Ela, inclusive, teve o tratamento interrompido quando da prisão, né, que ela passou até utilizar, e dito por ela mesma na audiência, questionando se fosse para o presídio, iria utilizar os medicamentos que eram estranhos a elas lá na unidade prisional e que não surtiam efeito, palavras dela, né? Ela tinha essa preocupação, inclusive, dos medicamentos entrarem, né, já que ela iria para o presídio, e foi interrompido esse tratamento durante um momento que ela estava na prisão domiciliar, porque para
ter acesso a esse tratamento, teria que ter também uma autorização judicial. Foi pedido pela equipe anterior de advogados, né, mas não se tem notícia do deferimento ou não. E com o retorno, né, a possibilidade de retorno, que todos sabem aqui, foi amplamente difundido na imprensa, que é a possibilidade do cumprimento de um novo mandado de prisão, e diga-se passagem, de forma técnica. O que ocorreu perante o STF não foi a expedição de uma ordem prisional, né? O que ocorreu perante o STF foi a anulação, né, o não conhecimento de um pedido inicial, que foi deferido em sede liminar, o estabelecimento, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mas que quando do julgamento do mérito, entendeu-se por maioria de voto que esta não deveria preexistir, né, continuar existindo, e foi revogada, né, sendo a informação da sua revogação encaminhada para o juízo de piso, que seria a quinta vara criminal. Pronto, foi encaminhado. Não veio determinação para expedição de mandado de prisão, não veio nada nesse sentido. Simplesmente, se foi anulado e revogado, deveria se ter o estado quo, né? Então, ela teria que ter ainda contra ela o mandado de prisão. E assim foi feito, né, pela quinta vara criminal. Agora, o que eu entendo é que, independente da expedição de mandado de prisão, independente dos fatos que estavam sendo apontados contra a doutora Daniele, deveria, antes de qualquer coisa, e foi isso que eu relatei na audiência de custódia, observar o estado de saúde dela. O estado de saúde da doutora foi trazido por mim, foi conduzido, foi colacionado ao processo, diversos documentos médicos, relatórios, certo? Demonstrando que aquela mulher, que naquele momento estava se apresentando, estava com a saúde extremamente debilitada. Não dizia, não verbalizava de forma fluida, certo? Tinha diversos tipos de dificuldade, inclusive as últimas dificuldades era dificuldade de locomoção, ficar em pé. Ela teve várias interferências lá sendo hospitalizada, que ela caiu, bateu a cabeça porque não aguentava em pé. Teve perda de peso, né? Ela tinha 1,73 m de altura, estava com 65 quilos, certo? E vinha perdendo o peso. Segundo a nutricionista, ela estava perdendo algo em torno de 1 quilo de massa muscular, entendeu? Que ainda iria analisar o motivo dessa perda de peso também tão vertiginosa. Enfim, estando em tratamento, foi dado o cumprimento de mandado de prisão, foi orientado pelo hospital que ela estava internada, inclusive, quando chegaram lá para dar o cumprimento, ela estava utilizando soro, ela estava efetivamente em tratamento, não verbalizava. Eu soube do cumprimento pelo próprio médico, que me bastante preocupado, disse, olha, a polícia está aqui e disse que vai levá-la. Ela não dê alta, não vou dar alta, porque ela está no meio do tratamento, inclusive neste momento. Entendeu? Esperou-se, sim, a autoridade policial também entrou em contato comigo, disse para mim que estaria de posse do mandado de prisão, que iria cumprir, mas que iriam aguardar finalizar o tratamento. Finalizou, levaram para o fórum. No fórum tive contato amplo e restrito com ela, certo? Me verbalizou diversas coisas, diversas situações, certo? E que inclusive alguns inconformismos, que até a equipe de jornalistas que ali estavam presenciaram, certo? Foi pedido que não fosse conduzida ao cárcere diante daquela situação, né? E, em últimas palavras, perante o judiciário sergipano, a última palavra de doutora Daniele foi que, se voltasse para a unidade prisional, a primeira coisa que ele iria fazer era se matar. Chegamos lá, né, e realmente ela cumpriu, né, com o que ela teria dito, né, mas chegamos lá no sentido de viabilizar o restabelecimento, né, que era a preocupação do médico. Olha, a medicação não pode ser alterada, leve essa medicação. Ele viabilizou a receita, os medicamentos. Fomos até lá para entregar, fomos até lá para falar com um psiquiatra, que conforme a decisão teria um psiquiatra lá. Quando chegou lá, não tem psiquiatra na unidade prisional, certo? Ela não foi atendida por psiquiatra nenhum. Questionamos quem seria o médico, seria um psicólogo que ainda ia fazer o pedido para um psicólogo ir para lá, ia demandar 15 dias. Então, era uma mulher surtada, uma mulher que estava ali prestes a cometer um autoextermínio e que sequer, como a gente orientou, foi colocado uma pessoa para manter a vigilância. Nós falamos que ela não poderia ficar sozinha.
certo? Inclusive, a própria cunhada que estava ao meu lado, conversando junto comigo, repassou as informações do médico da São Marcelo de que ela não poderia ter acesso a nada dentro da cela, inclusive um lençol. Porque a preocupação do médico é que ela utilizasse o lençol para se enforcar. E isso foi dito. Não dei um lençol para ela que ela pode usar para se matar, já que não tem ninguém. Estranhamente, foi oferecido um lençol e foi com esse lençol, até então que eu estou sabendo, que ela teria se matado. Eu acreditei quando recebi a notícia que ela teria tirado a própria roupa. Tirado a roupa e se enforcado com as roupas mesmo, né? Mas não, foi um lençol, né? Inclusive, nessa oportunidade também entrei em contato com a promotora da causa, informei a situação e a promotora também me relatou que parecia, segundo informaram a ela, que ela teria morrido pelas próprias roupas. E não foi, né? E agora estamos aqui, né, em luto, né, buscando ainda entender o que foi realmente que aconteceu, qual foi a falta de comunicação, qual foi a falha, né? Mas enfim, tirou-se a oportunidade até que a quem quer que seja de responder o processo, de ser condenada, né? Hoje, né, só tenho a lamentar e infelizmente é um grande descaso. Doutor, só um instante que Fábio Henrique, apresentador, também tem um questionamento a fazer. Pode falar, Isso, Fábio. Vitória, cumprimentar o doutor Fábio, são 11 horas e 55 minutos. A minha pergunta, são duas perguntas, Vitória. A primeira é a seguinte, a pergunta que eu vou fazer agora é a pergunta que o povo está se fazendo na rua. Existe alguma suspeita de que ela não tenha cometido suicídio, que ela tenha sido ajudada por alguém, que ela tenha sido morta por alguém? Veja, eu não estou afirmando, eu estou perguntando se há alguma suspeita em relação a este caso. Fábio, eu só consegui ouvir a segunda pergunta, que o Fábio perguntou se há uma suspeita de que alguém possa ter ajudado de alguma forma ou se existe uma suspeita de um homicídio de repente. Então, não se tem uma suspeita, se tem uma possibilidade, certo? Mas assim, a perícia, inclusive foi isso que eu falei para os peritos ali, eu disse, eu quero que você verifique se tinha uma segunda pessoa dentro da cela. Eu pedi para eles, observem se tinha mais alguém dentro da cela, veja o que foi que aconteceu. Eu preciso do laudo, né? E esse laudo vai chegar e aí a gente consegue dirimir qualquer dúvida nesse sentido, né? Estranho são os fatos, estranhos, certo? Poderia ter acontecido da forma como foi apresentado, poderia. É difícil, né? Mas poderia, entendeu? Então assim, vamos comprovar ainda, com o passar do tempo, desenrolar de toda essa situação, o laudo pericial é que vai retratar mesmo o que tem acontecido naquela tarde, né, fatídica ali. Vou pedir para o Fábio repetir só a outra pergunta, pode falar, Fábio? Não, acho que você, Vitória, captou bem, era exatamente isso que eu queria perguntar, se há alguma suspeita, porque é o que as pessoas comentam, né? Enfim. A minha segunda pergunta, Vitória, também está circulando nas ruas, nas redes sociais. Quem, e aí é a opinião minha, de forma criminosa, vazou as fotos da doutora Daniela morta dentro da cela? Ele já tem essa informação? Por volta do meio-dia, uma audiência que não está... Pronto, só para a gente finalizar aqui, a gente sabe, a gente inclusive recebe, né, por meio de compartilhamentos e a imagem dela, de forma criminosa, foi vazada. Já sabem quem fez isso, já estão investigando? E foi aberto um procedimento, até onde eu sei, né, para se apurar quem teria sido o autor ou autores, né, mas até então não tivemos ainda a oportunidade de ter qualquer andamento dessa situação. Soube do fato ainda lá, recebi essas imagens e foi para coroar todo o descaso. As imagens da Dani naquele estado, entendeu? É a tradução do maior descaso que eu já conheci no judiciário sergipano. Só isso.
Por fim, Fábio, tem só mais uma pergunta, pode falar, Fábio? Isso, a minha pergunta agora é a seguinte, o doutor Fábio, ele relatou o que aconteceu na audiência, a nossa colega Selma estava lá. A minha pergunta é o seguinte, na hora que a doutora Daniele disse que se voltasse para o presídio cometeria suicídio, qual foi a reação da juíza? Ontem foi um cumprimento, então, dessa prisão pela Polícia Civil. Ele perguntou agora, no momento que a doutora Daniele falou que se fosse para o presídio cometeria suicídio, qual foi a reação da juíza? Todos olharam para ela e ficaram parados, não acreditaram. Eu não sei se achavam que ela estaria fingindo, não sei. Agora deveriam ter observado os documentos que eu juntei. Né? Ninguém deu credibilidade a uma pessoa que estava doente. Ela estava doente. Então, acho que a melhor resposta, né, que poderia ter dado o judiciário é essa, e estamos hoje aqui. A família pretende entrar com alguma ação contra o Estado? Já estamos providenciando, é muito cedo ainda, mas estamos vendo qual vai ser o melhor caminho a partir de agora. Muito obrigado. Muito obrigada, te agradeço pelas informações. E, Fábio, a gente segue aqui acompanhando o velório. A gente não pode mostrar, a família pediu, conversou com a gente mais cedo, pediu para a gente não mostrar as imagens. Em respeito, a gente segue aqui do lado de fora, mas acompanhando todo esse momento. Vocês acompanham aqui imagens agora. O corredor, nesse momento, está vazio, mas mais cedo tinham diversas pessoas aqui, pessoas da família, amigos. Nesse momento, eles entraram, estão agora lá com o corpo, que é esse local que a gente não pode entrar. E, claro, por respeito, a gente não entra, mas seguiremos aqui acompanhando após essa entrevista do advogado, que trouxe informações muito importantes, curiosidades que algumas pessoas tinham, algumas informações que também circulavam nas redes sociais e que agora foram, de fato, esclarecidas. Volto com você, Fábio. Ok, Vitória, qualquer nova informação você pode voltar a me chamar. Obviamente que nós vamos respeitar o pedido da família de não fazer imagens da parte interna, porque a doutora Daniele tem mãe, tem família e essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Aliás, a entrevista do doutor Fábio, ela é uma entrevista que merece uma reflexão. Eu me lembro que ontem, quando a gente estava falando sobre o caso, teve um dos nossos colegas aqui, quando a Selma, nossa repórter Selma Souza, ela disse, olha, ela disse na audiência que se voltasse para o presídio, ela cometeria suicídio. Aí um dos nossos colegas, não, ela é uma atriz. Eu me lembro que eu disse o seguinte, olha, eu não posso fazer essa revelação, essa afirmação, porque eu não sou médico. Eu não posso dizer que ela está fingindo ou que não está, porque eu não sou médico. Quem pode dizer o que ela está passando é quem é habilitado para isso. Eu não posso, eu sou jornalista, sou radialista, sou policial rodoviário federal. Eu não posso dizer se ela está fingindo ou não está fingindo. São os relatórios médicos. E perceba que ele disse uma coisa importante, porque, gente, olha, o Poder Judiciário, a justiça não é para matar as pessoas, é para que você seja condenado, e neste caso ela seria condenada, para cumprir a pena pelo crime que, segundo o Ministério Público e a polícia, ela cometeu. Mas perceba que o advogado coloca de forma muito concreta de que ela disse, ela tinha laudos. Na hora que a polícia chegou, ela estava com soro na veia. Ela estava em tratamento. Enfim, como ele acabou de revelar aqui no Balanço Geral, a família vai ajuizar uma ação contra o Estado. Agora, prestadas todas as solidariedades à família, gente, fica mais uma reflexão do Tribunal da Internet. A polícia precisa. E se foi algum servidor público, ele tem que ser penalizado, mas a polícia precisa dizer quem foi que vazou as fotos da doutora Daniele morta dentro da cela. Aquilo é de uma crueldade, de uma falta de respeito
com a mãe dela, com os irmãos, com uma criança de acho que 3 anos. Aquilo é a vontade de você botar no Instagram e todo mundo acessar e repostar e dar like, seguidor. Olha, a sociedade está ficando doente com esse assunto. É de uma crueldade, de uma maldade. Inclusive eu vi as fotos porque elas estavam circulando pelas redes sociais. A polícia precisa identificar e punir quem tirou aquelas fotos e quem fez vazar aquelas fotos. Agora eu queria fazer só uma pergunta aqui. Meu dever é perguntar, não é afirmar nada. Em cima do que disse o advogado, Dr. Fábio Trindade. Uma das fotos tem lá a cela, uma grade, e o lençol, é um lençol verde que não era, segundo o advogado, o médico disse, não dê o lençol a ela, porque ela pode usar o lençol para cometer o suicídio. Pois bem, deram o lençol. E foi com esse lençol, e por isso que eu fiz a pergunta, mas será que teve alguma coisa? Mas enfim, isso é a polícia que vai investigar. O lençol em uma das fotos está amarrado na grade. A grade é vazada, uma grade, ou seja, quem está do lado de fora está vendo a grade, concorda? Ninguém viu esse lençol amarrado na grade. Ninguém viu essa mulher amarrando, ela teve que subir em alguma coisa para amarrar esse lençol. Ninguém viu esse movimento. Levando-se em consideração que de todo esse histórico que nós acabamos de ouvir do advogado, que foi relatado, ninguém viu isso. Quem tirou essa imagem cometeu um crime, mas essa especificamente, não a da doutora Daniele, mas essa especificamente do local, ela merece uma investigação. Ninguém viu, a grade é vazada. Quem está do outro lado está vendo ali a grade, um lençol pendurado. Enfim, tem muita coisa que precisa ser esclarecida ainda neste caso. Agora, gente, a sociedade está doente com essa história de like de Instagram. Polícia, repito, a polícia precisa descobrir quem foi. E não é difícil, a polícia descobre tanta coisa quando quer. Esse crime mesmo a polícia descobriu em uma semana, desvendou o crime todo. Ah, que a polícia não vai descobrir quem foi que tirou aquela foto? Primeiro, só pode ter tirado a foto quem esteve no local. Concorda? Eu não posso ter tirado a foto porque eu não fui no local. Todas as pessoas que estiveram no local precisam ser chamadas para saber quem foi que tirou e quem foi que replicou aquelas fotos. E olha, se alguma página do Instagram publicar aquela foto, aí é pior ainda. Bom, são 12h07, 12h07, daqui a pouco nós vamos para o YouTube ouvir a opinião do povo. Ainda sobre este caso, a repórter Aline Aragão conversou com a secretária de Estado da Justiça, doutora Viviane Pessoa, sobre a morte da médica Daniele Barreto. O advogado da médica acabou de afirmar que, ao vivo, que houve negligência do Estado na prisão e não levaram em consideração o estado de saúde dela. Ele acabou de falar aqui no Balanço Geral. Então vamos acompanhar o que diz a secretária, que falou ainda sobre o vazamento das imagens. Aline Aragão agora na tela do Balanço Geral. Olá, boa tarde. Exatamente, a gente continua acompanhando os desdobramentos deste caso. Aqui comigo a secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, para falar de que forma a secretaria acompanhou, desde ontem, e tem acompanhado toda essa situação. A gente viu alguns depoimentos dos advogados falando sobre negligência. De que forma a Secretaria da Justiça acompanha esse caso, secretária? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos a interna Daniele, seguimos todos os protocolos. Na entrada, ela passou pela equipe de enfermagem, a equipe do presídio feminino seguiu
todos os comandos da decisão judicial e ela foi levada a uma cela individual, porque no período de adaptação o interno fica nessa cela individual para que se analise qual é o melhor local depois para a segurança e preservação do interno. Então tudo isso foi feito e no momento dela ser entrevistada pelo advogado, a equipe a encontrou desfalecida. Então começamos os protocolos de primeiros socorros com a equipe de enfermagem do Presídio Feminino, acionamos o SAMU e o SAMU, ao constatar o óbito, passamos aos protocolos policiais, acionando IML, perícia, o DHPP, a corregedoria, né, e vamos seguir com esse trabalho pericial para esclarecer toda a dinâmica, mas em relação à conduta dentro do presídio feminino, todos os protocolos foram seguidos. Daniele já tinha sido interna do presídio feminino, passou 4 meses lá sem nenhuma intercorrência, né? Então a gente sabe que esses protocolos foram seguidos. E então a gente lamenta muito, surpreendeu a Secretaria de Justiça o fato de ontem, foi muito pouco tempo que ela passou até acontecer esse fato, né? E a gente lamenta, se solidariza a família, né? E posso tranquilizar a todos que todos os protocolos foram seguidos com muito critério, zelo e rigor. A defesa fala em demora maior do que o habitual em relação ao tempo para ele ter acesso, né, os advogados para terem acesso a Daniele. Houve essa demora ou foi já por conta desses protocolos que estavam sendo acionados e a defesa não tinha esse conhecimento? A senhora tem essa informação? Veja, não teve como ter demora porque tudo foi muito rápido. A chegada, passar pela equipe de enfermagem, atender os comandos da decisão judicial, tudo isso foi num intervalo muito curto. Então, não houve essa demora, o advogado estava lá aguardando para a interna ser entrevistada por ele, e foi nesse momento que a equipe, né, teve conhecimento de que ela estava desfalecida. Então, foi tudo muito rápido, surpreendeu inclusive a equipe da unidade prisional, porque o tempo foi muito curto. A gente realmente lamenta, não houve essa demora, a gente tem um cuidado muito grande com o atendimento em relação aos advogados, e nesse caso em particular sempre houve um zelo muito grande por conta da repercussão. Então, eu aqui posso tranquilizar as pessoas de que tudo na unidade prisional foi feito dentro dos protocolos de segurança, com zelo, com critério, atendendo ao comando judicial, e foi tudo feito de forma cautelosa, criteriosa, e a gente realmente lamenta o fato. Secretária, após a constatação, após a confirmação da morte da Daniele, vem o vazamento de fotos, né, do corpo dessa mulher. E aí, de que forma a Secretaria da Justiça já está tomando providências em relação a esse vazamento? Já tem informação de onde vazaram essas fotos? Veja, a gente já abriu os procedimentos de apuração, a gente não permite vazamento dentro de unidade prisional. As unidades prisionais de Sergipe são muito cuidadosas com isso. Várias equipes acessaram por conta dessas questões de atendimento do fato, do caso da interna, e a gente está fazendo a apuração. Quem foi responsável pelo vazamento será responsabilizado. E aqueles que tiveram acesso também não podem repassar as fotos. Então, isso é uma questão tanto de responsabilidade de cada um que tem acesso, como também uma questão de humanidade, porque tem uma família que está de luto, né? A gente tem que ter esse olhar também, que tem uma família de luto, preservar essa questão da família. Então, a apuração será feita e quem fez o vazamento será responsabilizado, né, pelo vazamento, que é um vazamento ilegal. Durante 4 meses tivemos Daniele como interna do presídio feminino, sem nenhuma exposição da imagem dela. Então, isso já diz como é a conduta dentro do presídio feminino. Nós somos muito criteriosos com isso. Então, a apuração será rigorosa. Secretária, muito obrigada mais uma vez pelas informações e pela participação com a gente. Se você recebeu, não repasse essas fotos. É crime, como a delegada falou aqui, a secretária, eu sempre confundindo secretária e delegada. Mas é isso, um fato, um fim lamentável, trágico, a gente segue acompanhando os desdobramentos. Fábio. Ok, Aline, obrigado. Aline conversando com a secretária, que é delegada também, ela disse que a polícia já está investigando sobre o vazamento das fotos.
Olha, estava conversando aqui com os colegas, mostrando, eu estou olhando para a foto aqui, uma delas. É o lençol verde amarrado numa grade. Aí do outro lado tem um telhado, mas obviamente quem está do outro lado está vendo esse pano verde amarrado aqui na grade. Esse movimento não foi percebido por ninguém. Enfim, outro detalhe, a gente já vai com a informação do Instituto Médico Legal, mas um outro detalhe, e eu não perguntei ao doutor Fábio porque ele não era um advogado nesta época, naquela entrada do fórum. Há informações de que ela teria sido orientada, não estou afirmando, ela disse na audiência de custódia, me lembra aqui Sara, ela disse ontem na audiência de custódia, daqui a pouco Sara, aliás, Selma vai conversar com a gente que estava na audiência, que foi orientada pelos advogados para que ela fosse para a audiência com a melhor roupa que ela tivesse. Aí você, veja, vá agora para a cabeça de quem está julgando. A pessoa chega na sua frente e diz assim, olha, se eu voltar para o presídio eu vou cometer suicídio, vou me matar. A primeira imagem que vem na sua cabeça é aquela entrada no fórum. E uma mulher absolutamente firme, segura, que não aparentava ter nenhum problema psiquiátrico. Se aquela entrada foi uma orientação dos advogados, foi uma péssima orientação. Porque aquele fato, aquela imagem, criou uma comoção na sociedade contra a Daniela. Principalmente quando se comparou a imagem dos 3 executores das 2 mulheres que engendraram crime entrando de forma humilde, roupa de presidiária e algemadas e algemados, e entra a doutora Daniela daquela forma. Se foi uma orientação dos advogados, foi uma péssima, mas muito péssima orientação. São 12 horas e 15 minutos. Olha, ainda sobre este caso, a Polícia Científica detalhou nesta quarta-feira os exames periciais feitos para analisar a causa da morte da médica Daniele Barreto. O coordenador geral de perícias, Vitor Barros, falou sobre o assunto. Agora, na tela do Balanço Geral. No início da noite dessa terça-feira, dia 9 de setembro, a Polícia Científica ela foi acionada para comparecer nas dependências do Presídio Feminino, situado no município de Nossa Senhora do Socorro, para atender ao chamado de um óbito nas dependências deste. Chegando ao local, as equipes constataram a presença do cadáver da senhora Daniele Barreto. A partir daí... Vou voltar ao vivo a repórter Vitória Costa, que está acompanhando o velório da médica Daniele Barreto. É com você, Vitória. Pois é, Fábio, seguimos aqui acompanhando o velório da doutora Daniele Barreto, encontrada morta na tarde de ontem na cela do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro, e continua acontecendo aqui no mesmo local, também em Nossa Senhora do Socorro. A imprensa segue do lado de fora por orientação da família. Por aqui a gente percebe a movimentação de familiares, de amigos e também de pacientes da doutora, e também a equipe do Dr. Fábio Trindade, que segue dando esse apoio jurídico à família dela. E, inclusive, a gente até tentou, de certa forma, falar com esses familiares, mas no momento eles não se sentem ainda à vontade a falar, não se sentem preparados, e a gente respeita esse momento deles, inclusive, mas seguimos aqui acompanhando. Só para recapitular, estão aqui o irmão, a cunhada e o filho mais velho. Esses são os representantes da família, além de amigos e também, como eu disse, pacientes da doutora. A gente segue acompanhando, e você também pode seguir acompanhando aqui todos os desdobramentos na nossa programação, que a gente vai trazer mais informações acerca do velório. Volto com você, Fábio.